o céu com dedos de cimento. Vamos então falar da Luanda do século XVIII, que, como disse o professor José Carlos Venâncio, no livro que não me canso de divulgar, disse, e muito bem, segundo se pode ler em Elias Alexandre da Silva Correia, que também já falei no episódio anterior, a Luanda do século XVIII já é diferente da Luanda do século XVII, escrita por Cadornega. A cidade baixa comercial vai começar a desenvolver-se muito mais, também já o disse no último episódio, que a política pombalina quer uma política de esbulho da coisa pública em função da coisa pública e, evidentemente, de intensificação do tráfico negreiro para o Brasil. Ora, é evidente que é precisamente isso que vai desenvolver muito a cidade baixa comercial, vamos já falar nela, mas antes dela até vou falar da alta, porque na alta, na cidade alta de Luanda, vai-se refletir aquilo que já abordei um bocadinho de nada no último episódio, mas que vou tentar desenvolver, que é as fortificações, porque agora Portugal e o Brasil também, ao colonizarem Angola, estão perante um adversário temível, que são os franceses, não? E por isso é que se vai desenvolver, os governadores vão desenvolver a fundição do ferro e também as fortificações. Logo na Cidade Alta e no governo do Conde de Lavradio, o Conde de Lavradio governa Angola entre 1749 e 1753. Atenção que o Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, ainda não é Marquês, pronto, não interessa, o Sebastião José é ministro desde 1750. Em 53 ele nem primeiro-ministro era, porque ele só passa a ser primeiro-ministro depois do terremoto de 55. De qualquer forma, já é uma política do rei Dom José, essa política de esbulho da coisa pública. E então o Conde de Lavradio vai trazer para Angola uma cunhagem de moedas metálicas. Já só depois dele, o governador Dom António de Vasconcelos, que vai governar Angola entre 1758 e 1764, é que vai chamar a moeda metálica a macuta. A macuta, que como eu já disse também no outro episódio, era o conjunto de 10 panos libongo. Mesmo num tempo em que a moeda mercadoria já não é o pano libongo, agora são panos de algodão, lá no norte, transacionados pelos franceses. São esses panos de algodão de que os poucos comerciantes portugueses que vão ao Congo se queixam, que vai levar a que seja criado o presídio de São José do Encoge para defrontar os franceses. Aí aos panos de algodão. Já aparece aqui a data da conquista do presídio de Encoge. No entanto, a verdade é que a moeda metálica pombalina que vai circular em Angola chama-se macuta, que ainda era o nome do conjunto dos panos libongo. Bem, como é que fica a Cidade Alta? A Cidade Alta sempre foi uma zona da cidade dos poderes político, religioso e militar. No que diz respeito ao poder militar, além da Fortaleza de São Miguel, nós temos agora na Cidade Alta, a partir dos anos 1752 aproximadamente, vamos ter um lugar chamado o Trem Real. O que é o Trem Real? Era um arsenal destinado a guardar as munições. Ao lado desse arsenal, e Elias Alexandre da Silva Correia é muito claro a dizê-lo, fica logo diz-ele, que os aquartelamentos para as tropas de infantaria e de cavalaria se erguem na Cidade Alta à esquerda do palácio. Ora, o que é isso? São, nada mais nada menos, aquilo que é hoje o Ministério da Defesa, na Cidade Alta. Vejam os filmes do Vítor Trindade, da Casa que Anda. O Liceu seria então aqui à esquerda, depois do Ministério da Defesa, e as suas instalações estão agora tomadas pelos militares. Portanto, este edifício de um rosa mais escuro e onde estão os operários seria o local do antigo Liceu. Temos ainda uma outra fortificação perto de Luanda, esta não é na Cidade Alta, esta fica, segundo Elias Alexandre da Silva Correia, fica a 1 légua da Nazaré, ou seja, 1 légua são 5 km a norte da Nazaré. Trata-se, ainda hoje existe essa fortificação, trata-se da Forte de São Pedro da Barra, no então chamado Morro da Caçundama. Em 1755, ano do terremoto em Lisboa,
a cidade alta de Luanda realmente não é muito, já está a modificar-se, mas ainda não é muito diferente da de Cadornega. Segundo o Elias Alexandre da Silva Correia, nós temos lá, de facto, além do poder político, militar e eclesiástico, temos o Senado da Câmara. É preciso o Senado da Câmara que vai. Eu próprio assisti à demolição do edifício nos anos 1960, mas é preciso não esquecer uma coisa: o Senado era por cima, por baixo era uma prisão, onde estava o delegado da polícia, não é? E os presos iam, ou eram condenados à morte, então desciam por baixo pela calçada dos Enforcados. Vamos agora subir a calçada Dom Simão de Mascarenhas. Para quem quer conhecer um pouco mais da história deste local, há um bom romance do escritor angolano Pepe Tela, chamado A Gloriosa Família, que é passado por aqui na época do domínio holandês de Luanda. Outro excelente livro do meu autor e que não posso deixar de fazer referência é A Geração da Utopia, que é de leitura obrigatória para todos os que passaram por cá a época da independência nacional. Nesta zona encontramos as edificações mais antigas ainda de pé da cidade. Não nos podemos esquecer que os primeiros assentamentos pós-redescoberta foram feitos aqui. Até ao que viria mais tarde a ser a Praça do Baleizão. Estamos agora no início da Marginal, Avenida 4 de Fevereiro, e vamos então aqui agora entrar à direita para o Largo do Baleizão, como é vulgarmente conhecido o Largo Infante Dom Henrique. Outros iam um pouco mais a norte daquilo que viria a ser a calçada do Pelourinho, até ao Pelourinho, para serem açoitados, porque não eram só os escravos que eram açoitados no Pelourinho, também eram açoitados os delinquentes que fossem condenados neste piso de baixo do Senado da Câmara. Já estamos no cruzamento com a Francisco das Necessidades Castelo Branco e vamos virar à direita para irmos dar a volta ao Largo do Pelourinho. Temos ainda na Cidade Alta, a norte da Praia do Bispo, a Capela do Rosário dos Pretos. Estamos ainda em 1755. Ora, só em 1759 é que os jesuítas são expulsos. Até 1755, quem é que estava na Capela do Rosário dos Pretos, que vem a ser a Travessa do Rosário, sobre o qual escrevi um livro, mas também hoje ainda dá para ver o lugar num filme do Vítor Trindade. Até 2001, uma ruazinha com o nome Travessa do Rosário situava-se exatamente aqui, até ter sido feito este eixo viário. Presumo, portanto, que a antiga capela do Rosário dos Pretos, ou dos Homens Pretos, tenha-se situado aqui até ao início do século XX, até 1920, quando foi feito o barro do saneamento. A capela do Rosário dos Pretos era uma capela frequentada pelos escravos dos jesuítas. Quando os jesuítas são expulsos e são apreendidos os seus bens, entre os quais os seus escravos, em 1759, a Capela do Rosário dos Pretos passa a ser uma freguesia. Não pensem que os escravos foram libertados, não foram. Eles passam a pertencer aos homens do Marquês de Pombal e dos seus governadores. No entanto, continua-se a chamar Rosário dos Pretos, esse lugar, muito perto de onde eram os cenários, o bar e a casa da minha amiga de infância, Isabel Batista. Entre ambas, entre a Igreja da Nazaré e a Igreja dos Remédios, situava-se a Feira do Bungo, que era, na altura, um mercado da periferia. Não era um mercado central, era um mercado de periferia da cidade. Bem diferente de duas outras feiras, ou mercados, ou quitandas, já mesmo em cima da cidade, que se situavam quase no sopé da Fortaleza de São Miguel. Uma era a Feira dos Coqueiros, justamente no que viria a ser o bairro dos Coqueiros. Portanto, ela seria muito em cima da Fortaleza da Guia ou da Confraria do Corpo Santo, ou seja, onde viria a ser o Largo Lopes de Sequeira ou Largo do Atlético. A outra, então, a Feira Grande, essa seria mesmo no sopé. Portanto, em 1755, só anos depois, já digo as datas, é que no sopé da Fortaleza de São Miguel. Estamos em 755, era uma feira. Já no tempo de Sousa Coutinho, onde não vamos chegar hoje, mas aparecem ali as datas do seu governo, aí é que vai ser feita a Praça do Terreiro Público, que vai ser no século XX o Largo Infante Dom Henrique, mas que toda a gente sempre conheceu até hoje como Largo do Baleizão. O mais interessante é na encosta da Ingombota. Aquela encosta ainda inóspita, onde estava
quase isolado o convento dos Carmelitas Descalços. Do convento dos Carmelitas Descalços e abrangendo em Gombota já começa a aparecer um bairro que é designado como Bairro do Carmo. E esse bairro já se vai estender por uma região rural até ao Bem-Bem, que coincide muito, o Bem-Bem coincide com o atual Maculusso, portanto mais ou menos a partir da Avenida Brito Codins ou Avenida Lenin, como queiram chamar. E vamos seguir aqui a Avenida Lenin então até à Manhanga para acabarmos o nosso vídeo de hoje. Deixa-me despedir. Isso aqui é uma escola bem bonita. Aproveitar para me despedir. Aqui o Liceu Salvador Correia, lado esquerdo, já não se chama Salvador Correia. Vai aparecer um vídeo que eu conto um pouco da história deste liceu. Porventura ainda não haveria lá o tal cemitério africano de Maculusso e por isso o local é sempre definido, ainda tal como no século XVII, por Bem-Bem. Mas há também aí, já nessa encosta e já a caminhar para o Bem-Bem ou a caminhar para o que seria o Maculusso, uma freguesia que Elias Alexandre da Silva Correia designa por freguesia de Santa Ifigénia. A Santa Ifigénia era uma princesa etíope lendária e à época, quer nos séculos XVII e XVIII, era a única santa negra reconhecida pelo catolicismo, sendo uma santa negra, até com as devidas representações. Ela teria agradado certamente à Beatriz Quimpavita. E, portanto, um bairro chamado Santa Ifigénia, aí na encosta, em meados do século XVIII, na encosta entre Engombota e o Maculusso, já mostrava que muitos dos moradores daquele bairro comercial eram negros. Será que muitos deles viriam da cidade alta da confraria, da ex-confraria do Rosário dos Pretos, como assim se dizia? Não sabemos. Temos, portanto, uma Luanda bem diferente e uma Angola também com outros presídios para norte e para sul de Luanda que começa a mudar. Mas as coisas vão mudar ainda mais no governo de Francisco Inocêncio Sousa Coutinho. Não perca o próximo episódio. Seculares e plantações de cana vestiram-se a atacar.